Sejam muito bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e estamos de volta e dessa vez com muito assunto bom, algumas polêmicas, um novo capítulo sobre a novela da árbitra que falou sobre o Ramondino e nós tivemos o Renato Cariani falando sobre o assunto, respondendo, rebatendo a opinião da árbitra, tudo isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo, mas antes de qualquer coisa, peço com que você deixe um like, um comentário, se inscreva se você não for inscrito, pois isso ajuda muito a eu continuar trazendo esses vídeos aqui para vocês. Vamos lá, então, sem enrolação, para quem estava numa pedra e não viu o que aconteceu, uma árbitra da NPC participou de um podcast e falou algumas coisas a respeito do Ramondino. Entre uma das coisas, a principal que gerou mais polêmica, foi a respeito dele, na opinião dela, não ter mais linhas tão clássicas, não ter mais a linha da Classic. Isso gerou muita repercussão, muitas pessoas atacaram ela, inclusive de forma pessoal. Isso aqui eu acho que é a parte negativa sobre todo esse assunto, mas nós tivemos muitas opiniões interessantes. Eu inclusive fiz um vídeo sobre isso, então se você quiser assistir é o vídeo anterior. Mas o Renato Cariani, que é, né, o maior influenciador brasileiro no meio do fitness e do fisiculturismo, deu a sua opinião e ele comentou aqui no post da Body Dreamer Brasil, página muito conhecida aí do meio, e eles fizeram esse corte do podcast e o Renato Cariani comentou na publicação, ele comentou assim: respeito a árbitra, pois é uma excelente árbitra profissional, mas não concordo totalmente com ela. Acredito que realmente que o Ramon, assim como todos os atletas, precisam trabalhar com mais ênfase os pontos fracos e menos ênfase os pontos fortes. E talvez os pontos fortes estejam ocupando um espaço muito grande em seu físico. Digo isso em relação ao peso do atleta, né? Falando sobre o Ramon. E dificultando ele de melhorar seus pontos fracos. Mas discordo quando ela diz que o atleta que hoje é top 4 do mundo não tenha mais uma linha Classic, pois para mim ele reina soberano em linha, muscularidade e densidade. Talvez as proporções realmente precisam ser ajustadas, mas o Ramon tem um ano de trabalho para essa missão. E é isso, essa foi a opinião do Renato Cariani. Nós tivemos a opinião aqui do Lorgo Nord, que não foi tão polida quanto a do Renato, eu nem vou ler, mas você pode ali ler, que tá na tela. Mas eu achei muito ponderada essa opinião do Renato. Ele é um cara conhece bastante a respeito do mercado, né? Então sabe dar boas respostas, soube ser muito educado, né? O que eu acho muito importante, tanto que se vocês assistirem o meu vídeo, vocês vão perceber que eu também tentei ir por essa linha de ser mais educado, rebater mais as opiniões e não tentar falar sobre ela em específico, ou tentar refutar quem é ela, ou algo nesse sentido, né? Tentando descredibilizar. Mas eu concordo bastante com o que o Renato fala, né, sobre os atletas realmente têm muitos pontos a ser melhorados. E o público costuma ficar muito irritado quando você aponta as melhorias que os atletas precisam fazer. E algumas pessoas acabam confundindo, achando que é um tipo de ofensa. Mas ela apenas apontou algumas coisas e algumas coisas foram mal interpretadas ou simplesmente, enfim, né? Aqui não estamos para julgar a intenção das opiniões, mas apenas falar sobre elas. Mas sobre o que ele fala, né? Sobre discordar que o atleta top 4 do mundo não tenha uma linha Classic, isso aqui é o ponto que mais incomodou, né? O que realmente a gente entra numa seara de um assunto muito subjetivo, então vai ter pessoas mesmo que vão concordar com ela, mas muitas pessoas que vão discordar. E para mim, um ponto que é mais importante sobre esse assunto é a própria colocação do Ramondino, as colocações do Ramon dizem quanto que ele é clássico ou não. Se a categoria é Classic e ele tá indo bem, ele tá conseguindo boas colocações, boas posições, sinal que os árbitros entendem que ele tem tudo o que a categoria
precisa. Então, como assim ele não é um físico clássico, né? E óbvio, tudo depende com quem a gente compara. Se a gente comparar o físico do Ramon com o do Arnold Schwarzenegger ou do Frank Zane, por exemplo, realmente você pode pensar que talvez ele não lembra tanto os físicos clássicos, mas existem outros físicos da mesma época que lembram mais o Ramon, né? Por exemplo, do Mike Mentzer. Então, a Golden Era, que é o que as pessoas se inspiram, nela mesmo, no momento, na época, já existia muita subjetividade, já existiam diversos tipos de físico. Então, como a gente transporta isso para os tempos atuais, né? E hoje em dia a gente também tem toda essa subjetividade, tantos físicos diferentes, e a gente julga um por um, né? Dentro dos critérios da categoria, batendo peso, dentro do seu limite de altura, e você apresenta o seu melhor. Então essa aí foi a opinião do Renato Cariani. O que vocês acharam? Concordam? Discordam? E é isso aí, vamos para a próxima notícia. Vamos falar sobre Kaique Pro, outro filho do Renato Cariani, brincadeira. Mas eu fiz esse post aqui recente e eu falei, né, sobre os olhos do mundo estarem voltados para o Kaique, e obviamente que eu tô falando isso aqui de uma forma quase poética, né, de que tem muitas pessoas olhando para ele com muitas expectativas, não só o Brasil, e algumas pessoas interpretaram como algum certo tipo de exagero. Então tiveram comentários como esse aqui, ó: do mundo eu não sei, mas esse hype é exagerado. Aqui outra pessoa: os olhos do mundo estão voltados para ele, kkkk, estão fazendo piada. Só que aí a gente vê num post recente também uma página gringa falando sobre o Kaique, né, especulando sobre o Kaique Pro. Então isso não é só sobre brasileiros empolgados ou emocionados com a estreia do Kaique na Classic Physique. O mundo, e eu digo isso como atletas, a gente viu o Ruff Diesel fazendo uma previsão do Mr. Olympia, colocando o Kaique super bem cotado, sendo que ele ainda nem fez sua estreia, entre outros atletas apostando nele. Então não é nenhum exagero falar que os olhos do mundo estão voltados para o Kaique, né? Não tô falando que todo mundo quer ver ele, não sei o que o cara é um fenômeno. Não, eu só falei que muita gente, por vários lugares, não só sobre os brasileiros, tem falado sobre ele. Então, todo esse hype, tudo isso que ele tem alcançado é um fenômeno muito interessante, muito porque ele é um falante de língua inglesa também, né? Ele fala inglês, ele mora em Boston, então cresceu em Boston praticamente, então muitas pessoas lá nos Estados Unidos conhecem ele, mas em diversos outros países ele é muito conhecido por conta da sua imagem na Miss Physique, que muitas pessoas o admiram, que consideravam ele como um físico incrível, muitas pessoas apontavam ele com chances de vencer, mas aconteceu tudo o que aconteceu e agora ele tá voltado para a Classic Physique, o que tem deixado muitas e muitas pessoas com grandes expectativas, inclusive eu. Mas eu gostaria de trouxe aqui esse post bem rapidinho, só para mostrar que não é coisa de brasileiro. A empolgação que o pessoal tá tendo não é só no Brasil. Se a gente for aqui nos comentários, a gente vai ver muitos atletas e muitas pessoas de outros países falando a respeito do Kaique. Então não é só coisa de brasileiro. Não achem que o hype, digamos assim, que o Kaique tá tendo se limita só ao nosso cenário aqui no Brasil, né? Então isso é um ponto muito interessante. Partindo para a próxima notícia, vamos falar aqui sobre o Hafthor Bjornsson, ele que é um dos maiores strongmans da história do esporte, né? Eu não sou um grande conhecedor, mas a ponto de que mesmo eu que não acompanho tão assiduamente o esporte, eu sei exatamente quem ele é. E olha que eu nem assisti Game of Thrones. E nós sabemos que há pouco tempo atrás, o Thor, ele tinha ficado distante do cenário competitivo, porque ele estava focando na sua mídia, fez luta de boxe com Ed Hall, né? Por exemplo, eu vou trazer aqui o seu físico no seu auge, no Strongman, né? Quando ele tinha cerca de 200 quilos, e ele já que bem menor, apenas, entre aspas, com 150 quilos. Então ele é um cara muito alto, tem uma estrutura muito grande, e ele está voltando. E eu trouxe aqui o vídeo dele fazendo esse deadlift com 460 quilos. Eu vi algumas pessoas questionando, né? Por exemplo, esse comentário aqui, ó, vou traduzir automaticamente, diz assim: ele ficou mais fraco? Ele costumava levantar 101 quilos, agora só 460? Como que é isso? Como que isso é bom? Então,
algumas pessoas questionando, né, ele não está levantando as cargas que nós estávamos acostumados a ver ele levantando. Só que uma das características do treinamento do Strongman, ou até do fisiculturistas, é que você não fica 100% do seu treino o ano inteiro levantando cargas absurdas. Você tem que fazer periodização, você tem que ficar fazendo períodos em que você eleva as cargas, períodos que você está mais próximo das suas cargas, que é o seu alvo para as competições. Então ele tá voltando. Ele não vai levantar cargas absurdas todos os treinos, mas uma das coisas que me chamou a atenção é o perfil do Arnold Sports comentando aqui um olhinho. Então, será que ele pode competir no Arnold Sports? E a gente sabe que antes do Thor se aventurar no boxe, fazer a luta com o Ed Hall, ele estava perseguindo o recorde mundial no deadlifting, que é um dos seus principais, um dos seus melhores exercícios. E nós vimos ele fazendo 101 quilos no deadlift, no terra. O recorde até hoje é 500 quilos do Ed Hall, né? Por isso que essa rivalidade. Só que o Thor, apesar de ter executado, ele fez isso na comodidade da sua academia. Então, ela não foi validado como um recorde mundial. Algumas federações consideraram o seu recorde, mas as principais federações do mundo aí não reconheceram o seu recorde por não ter sido feito dentro de uma competição. A gente sabe que chegando numa competição as coisas mudam, a pressão é diferente, tudo pode acontecer, então não dá para comparar o recorde feito numa competição oficial e um peso que foi erguido dentro da sua própria academia, com o seu próprio pessoal, com o seu próprio equipamento, né? Foi tudo feito ali de forma organizada, pesado, enfim, tinha uma equipe ali legal, mas não é a mesma situação. E eu trouxe aqui ele fazendo esse 460 quilos no terra para deixar o questionamento: será que o Thor está voltando a ponto de bater o recorde de levantamento terra? Partindo para a próxima e última notícia do dia, quero falar aqui com vocês sobre o Urs. Não é uma notícia tão... provavelmente você já viu, mas eu queria trazer aqui os meus 2 centavos, a minha opinião sobre isso. Trouxe aqui o post do Brasil Bodybuilding News, onde eles falam sobre a nova estratégia do Urs Kalecinski para vencer o Mr. Olympia Classic em 2025. Eles facilitaram aqui, né, escreveram. O Urs tinha feito um vídeo para o seu canal e eles fizeram aqui, colocaram em tópicos quais foram os ajustes que ele vai fazer. Então, primeira coisa, ele tá com um novo treinador, ele tá com o Joey Bennett, um cara que é bem conhecido aí no cenário internacional, já treinou nomes conhecidos, até na Classic Physique, inclusive. E ele continua, óbvio, com o seu coach, né? Ele só mudou e agora ele vai ter alguém especificamente o ajudando com os treinos. Segundo ponto, que agora ele vai ter 12 horas de sono por dia. O cara praticamente quase que vai hibernar todos os dias. Então, sendo 10 horas seguidas à noite e 2 horas durante o dia, né? Aquela soneca da tarde, igual um bebezinho, né? Isso aqui vai ser muito complicado, principalmente em pre-contest, né? E a terceira estratégia é fazer 2 treinos de musculação por dia. E uma das coisas que me chamou a atenção e que me incentivou a fazer esse post é porque com esses ajustes, essa nova estratégia do Urs Kalecinski mostra muito o seu comprometimento, mas principalmente que ele enxerga que ele tem chances de vencer, né? Afinal, ele fazer essas estratégias porque provavelmente ele olhou para o futuro e falou assim: eu posso ser o próximo campeão, né? Eu não sei, todos nós sabemos que o favorito atualmente é o Mike Summerfield, mas com o trono aberto, todos têm chance. Nós inevitavelmente teremos um novo campeão, então as chances de todo mundo são maiores. Então o Urs provavelmente olhou isso como uma grande oportunidade da sua carreira e vai entregar o seu máximo. E eu espero
que todos os atletas da Classic façam isso, principalmente o nosso principal representante, o Ramon, porque nós queremos, né, depois de termos a notícia da aposentadoria do Sibum, tudo que o grande fã da Classic Physique merece é um ano de muita competitividade no Mr. Olympia, muito competitivo, para compensar a falta do Sibum. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa um like, um comentário, se inscreva, ativa as notificações para você ser notificado quando sair vídeo novo aqui no canal e vejo você na próxima, valeu!